Olá, boa noite. Secretária de Economia do Estado apresenta relatório do segundo quadrimestre na Comissão de Finanças. Lançado o livro com mapa interativo das eleições 2018. E a 24ª edição do projeto Escola no Legislativo recebe alunos da Escola Jesuína de Abreu. Veja agora, no Alego News. A Comissão de Tributação recebeu hoje a secretária de Estado, Cristiane Schmidt, da Secretaria de Economia de Goiás. Na ocasião, foi apresentado o relatório do segundo quadrimestre de 2019. A secretária Cristiane Schmidt começou apresentando os números da economia nacional. Ela disse que o PIB de hoje é como se fosse o de 2012, 7 anos atrás. A taxa de desemprego está acima de 12%. Disse também que mesmo com a queda da taxa Selic, não há investimentos, porque ainda falta confiança. Sobre a economia de Goiás, a secretária calcula que existem cerca de 400 mil desempregados, sem contar os chamados nem-nem, aqueles que nem estudam e nem trabalham. Cristiane também apresentou números que impressionam. 87% da arrecadação do Estado vai para a folha de pagamento. Se acrescentar dívidas e precatórios, chega-se a 99%. Sobra 1% para investimentos. Ao final, Cristiane Schmidt concedeu a entrevista coletiva. Com relação às nossas receitas primárias e as receitas nominais, que são as metas fiscais, a gente alcançou a nossa meta primária, estamos acima das despesas primárias em 1,3 bi, mas eu sempre faço a ressalva. Esse número 1,3 bi fica muito bonito, porque ele é pela categoria pago, despesas pagas. Mas se você for pelaquela que foi liquidada no período que foi a executada, a gente também tem um resultado positivo, mas não tão positivo, de 700, mais ou menos 600 e pouco, 700 milhões. No resultado nominal, nós não alcançamos porque suspendemos a dívida. Então, nós aumentamos a nossa dívida consolidada líquida, um pouco mais. No entanto, a dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida, que é o número que é muito falado, a gente decaiu. Saímos de 92 para 85, então a gente decaiu nessa proporção, o que também é muito positivo para o estado de Goiás. A gente passa a ser visto pelo governo federal também de um estado que está fazendo o seu dever de casa. Muito obrigado, Murilo. O Legislativo debateu hoje a reforma da Previdência Estadual em audiência pública realizada no auditório Costa Lima. A audiência pública promovida pela deputada delegada Adriana Corsi para discutir a PEC da reforma da Previdência no Estado reuniu representantes de instituições como OAB, Goiásprev e de sindicatos de diversas categorias, entre elas profissionais da educação, policiais civis, defensores públicos e auditores fiscais. A proposta estadual segue a reforma aprovada a nível federal e, de acordo com o representante dos defensores públicos, o início da tramitação da PEC no Estado é inconstitucional. A proposta chegou na Assembleia no dia 28 de outubro. Como a PEC não foi promulgada, a PEC federal, ela ainda não está em vigência. Então, o fundamento de validade para a propositura e para o início de tramitação da PEC estadual, ela está com base numa PEC federal que ainda não está em vigor. Então, a partir do momento em que ela começar a tramitar aqui, ela vai estar começando a tramitar de forma inconstitucional, porque as regras atuais da Constituição ainda não têm essa previsão. Entre os pontos discutidos durante o encontro está a cobrança de uma alíquota extraordinária, que é uma contribuição extra que servidores públicos poderão ser obrigados a pagar. Ela é um adicional, além daquela alíquota ordinária que se cobra hoje aqui no Estado de 14,25%, o governo, com a probabilidade nesta PEC atual de colocar a possibilidade de criar uma alíquota extraordinária, já o fez nesta agora, já está preparando uma minuta de lei e essa minuta de lei vai trazer efetivamente qual que é o valor que vai incidir de forma extraordinária sobre o salário e sobre os proventos dos servidores, todos eles, tá? Ativos, inativos e pensionistas, tá? E existem algumas armadilhas dentro dela, por exemplo, que no âmbito da União ele incide sobre o teto
constitucional, algo em torno de R$ 5.800, ou seja, só seria incidente quem ganha além disso. No Estado, ao contrário, ele vai incidir sobre quem ganha acima de um salário mínimo. A deputada delegada Adriana Corsi destacou ainda o possível fim do quinquênio e da redução do tempo de amamentação para servidoras com filhos de até 6 meses. Essa reforma estadual que veio para a Assembleia, ela é pior que a reforma federal, ela penaliza extremamente os servidores públicos, ela tem inclusive crueldades como retirar, restringir, diminuir o tempo de amamentação das servidoras aos seus bebês de até 6 meses, sendo que é uma orientação médica que os bebês de até 6 meses sejam amamentados de 3 em 3 horas, essa é a lei hoje e está sendo restrita pela reforma. Além disso, retira o quinquênio, possibilita o aumento da alíquota, que passará a ser a maior do Brasil. Ela já é a maior do Brasil, mas ela passará a ser realmente quase a metade do salário do servidor. Ela dificulta o acesso, aumenta o tempo de contribuição. Enfim, são várias medidas que vão realmente tornar o serviço público algo muito difícil e desvalorizado em Goiás. De acordo com a Goiásprev, a média de idade de aposentadoria aqui no estado, no caso dos servidores, é de 53 anos. E o déficit previdenciário para o final deste ano é de 2,9 bilhões de reais. Quanto ao número de aposentados, segundo a instituição, hoje são 71 mil inativos e 70 mil ativos. Esse gerente da Goiásprev disse que, apesar do aumento da alíquota desde o ano 2000, o déficit da Previdência continua porque há outros fatores a serem considerados. A alíquota ela realmente não é um fator determinante para o déficit, né? Ela dá uma minimizada em primeiro momento, mas as pessoas vão continuar se aposentando. Então, a parte mais importante dessa PEC é fazer com que o servidor ele passe mais tempo contribuindo e não se aposente tão cedo, visto que a média de idade de aposentadoria hoje no estado é de 53 anos. Para a presidente do Sintego, a quantidade de inativos é maior que a dos ativos, porque o estado optou por contratações temporárias ao invés de recompor as carreiras. A unificação das reivindicações das diversas categorias e o diálogo com todos os deputados estaduais estão entre as definições estabelecidas ao final da audiência pública. Aqui estavam presentes representantes da grande maioria dos sindicatos e associações das categorias de servidores de Goiás e nós tiramos várias ações, como outras reuniões, materiais que serão feitos, textos e também conversar com cada um dos deputados no sentido de interferir para modificar essa proposta de reforma. Bom, realmente esse é um assunto que precisa ser amplamente debatido aqui na casa. A sessão ordinária desta quarta-feira deixou de ser aberta por falta de quórum. E entre as movimentações de hoje no Palácio Alfredo Nasser, manifestações de servidores. Quem traz detalhes é o repórter Cid Ramos. Mais uma vez, servidores da Saneago vieram para a porta da Assembleia protestar contra o projeto do governo estadual, que pretende vender 49% das ações da empresa de saneamento e que já foi aprovado em primeira votação. Mas não só os servidores da Saneago estiveram no parlamento. Preocupados com o andamento da CPI dos incentivos fiscais que tramita na casa e que tem sido alvo de críticas dos setores empresariais, vários representantes do setor automotivo vieram conversar com os deputados para tentar entender o rumo que a investigação está tomando. Os deputados Adriana Corsi e Gustavo Seba conversaram com os sindicalistas e depois eles se reuniram com o presidente da Assembleia e um grupo de deputados. A reunião dos parlamentares com os representantes do setor automotivo aconteceu aqui no gabinete da presidência. E além do presidente Lissauer Vieira, participaram também os deputados Gustavo Seba, Antônio Gomide e Hamilton Filho. Durante a conversa, os trabalhadores das montadoras Caoa e Mitsubishi e representantes dos cegonheiros demonstraram preocupação com as ameaças constantes que os empresários fazem por causa do andamento da CPI. A preocupação nossa é essa questão da segurança jurídica, do incentivo fiscal. O que a gente trouxe aqui para os deputados é pedir apoio para eles para nos ajudar nessa questão, esclarecer melhor o que é essa questão jurídica aí do incentivo fiscal. Existem dois pontos de vista, uma CPI e o outro um incentivo fiscal. A CPI a gente concorda, tem que ir até o final e tem que acabar logo, porque senão até quando vai ficar gerando isso? A outra questão é o incentivo fiscal, que a gente precisa um melhor posicionamento dessa casa, de que forma isso está sendo tratado lá.
O presidente Lissauer Vieira tranquilizou os trabalhadores e sindicalistas e se comprometeu a intermediar com o governo estadual as preocupações do setor. Eu tranquilizei eles, mostrando, é claro que eles nos argumentam algumas inseguranças jurídicas, até mesmo por transcorrer da CPI, mas nós temos que saber separar as coisas. Uma coisa é corte de incentivo fiscal, outra coisa é crise econômica, financeira e outra coisa é a CPI que está correndo. Os deputados não têm prerrogativa nenhuma de gerar crise. Nós estamos, e está sendo feita uma CPI que é composta por membros da Assembleia, para investigar e fiscalizar os contratos. Quem não tem nada errado nos seus contratos, quem não deve, não precisa temer que não vai ser punido. Agora, vai ter um relatório final, esse relatório final é que vai mostrar a realidade de cada empresa e cada segmento no estado de Goiás. Nós não estamos aqui para atrapalhar o desenvolvimento de Goiás, nós não estamos aqui para gerar crise na geração de empregos do estado. Muito pelo contrário, nós queremos corrigir alguns excessos. E eu não estou falando que é setor A, setor B, empresa A ou empresa B. O que tiver excesso será cortado, o que não tiver excesso vai ser incentivado da mesma forma, nós continuaremos trabalhando para essas empresas e tentando atrair novas empresas para o estado de Goiás. Muito obrigado, Cid. Em sessão especial, a Alego fez homenagem a cineastas goianos. Na noite de ontem, a Assembleia Legislativa homenageou cineastas goianos. A realização partiu da deputada Adriana Corsi, que fala da importância desses profissionais. Hoje é o Dia Internacional do Cinema. Aqui em Goiás nós temos um grupo muito grande e muito lutador de pessoas que trabalham nessa área de fazer cinema e de levar também o cinema para a população. Então nós quisemos homenagear esse esforço, essa dedicação pela cultura, por essa arte que é representar os nossos sonhos, desejos, dificuldades na sétima arte, né? Então é uma arte maravilhosa e por isso eu fiz questão de homenagear, porque aqui em Goiás nós temos lutadores que se dedicam a que o cinema exista também aqui no nosso estado e por isso eu fiz questão de homenageá-los. Há muitas reclamações quanto aos cortes de verbas, tanto no âmbito federal quanto também no estadual. Como é que a senhora vê essa questão da diminuição do fomento para a arte? Olha, eu vejo com muita tristeza. Eu acho que nós vivemos um momento muito trágico no nosso país, porque além dos cortes no que diz respeito aos recursos, nós também estamos vendo a nível federal uma tentativa de censurar a arte, de censurar o cinema, de cortar ideias, e eu não acredito nisso. Eu acredito que a cultura tem que ser livre, tem que ser a expressão da manifestação das pessoas e o nosso país tem que ser um país democrático e permitir que as pessoas possam se expressar com liberdade. Ângelo Lima, que é cineasta, se diz feliz com a homenagem, mas reclama da retirada de recursos por parte do governo. Foi legal, eu acho que essas coisas são muito legais, que as pessoas realmente homenageiem. Eu estava até conversando em vida, né? Porque depois que morre, as homenagens vão ser até muito maiores, né? Mas eu acho sempre importante que as pessoas homenageiem as pessoas que estão trabalhando, fazendo cinema, fazendo teatro, qualquer homenagem é sempre bem-vinda. Qual é o momento do cinema goiano e brasileiro atualmente? Olha, o cinema está no enforcamento, né, cara? Porque as produções pararam, né? As leis pararam, né? O Fundo de Cultura está parado, a Lei Goiás está parada, então a produção diminuiu muito, há um enforcamento mesmo na produção cinematográfica. Muito pouca coisa produzida nesse ano então muito pouca coisa. O que é uma pena, porque o cinema é uma das maiores indústrias brasileiras, é o cinema, não tenha dúvida. O cinema não é só entretenimento, o cinema é indústria. Já Ivan Lima, ator, embora reconheça as dificuldades, vê o momento como uma oportunidade de crescimento. A homenagem é sempre bom, né? É sempre um entusiasmo, não há tempo e não há hora para a gente receber alguma coisa que nos leve sempre para frente, né? Porque nosso trabalho só termina quando a gente acabou aqui, né? A vida, porque até o último momento a gente está aí trabalhando, né? É muito importante. Qual é o momento, na sua opinião, vivido pelo cinema goiano e brasileiro? Eu acho que a gente está num momento excelente, acho sempre. Né? Por mais que as pessoas estejam brigando através de verbas, tudo isso, mas é sempre bom quando há um aperto em algum momento para que a gente estabeleça mais criatividade nas coisas, né?
Quando as coisas são muito fáceis, a criatividade cai. Então, às vezes, nós precisamos desse aperto para que nossa criatividade vá além daquilo que nos é oferecido. Um momento como esse aqui na Assembleia ajuda também a motivar e até a fomentar a produção cinematográfica? Sim, claro, é isso que eu estou falando. A homenagem é para isso, os prêmios, né? Olha a força de um Oscar, olha a força de um Globo de Ouro, né? Todos os prêmios e todas as homenagens, elas são sempre uma alavanca, né? Para fazer com que as coisas caminhem sempre para frente. Ao todo, 57 cineastas foram homenageados na sessão solene com certificado do mérito legislativo. E a seguir, a entrevista com a deputada Leda Borges sobre a venda das ações da Saneago. É daqui a pouquinho, após o intervalo. Toda matéria sujeita à apreciação na Assembleia Legislativa recebe o nome de proposição. A iniciativa para apresentá-la cabe ao deputado, comissão, Tribunal de Justiça, Ministério Público e governador. Ao chegar na Casa Legislativa, a matéria é lida em plenário e posteriormente distribuída nas comissões técnicas, onde recebe parecer favorável ou contrário. O projeto de lei passa pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde é designado um relator. Depois de apreciado pela CCJ, o projeto volta ao plenário e, se receber emenda na primeira votação, retorna para as comissões permanentes para análise. Depois de passar pelas comissões, a matéria é incluída na ordem do dia para ser apreciada em plenário. São necessárias 2 votações para a aprovação final da proposta. A matéria aprovada na Alego é enviada para apreciação do governador, que poderá sancioná-la ou vetá-la. Caso a proposta seja vetada pelo Executivo, ela retorna à Casa de Leis. E se o veto for rejeitado pelo plenário, a proposição é novamente enviada ao governador para que a lei seja promulgada. Mantido o veto, a Casa encaminha o ofício ao Executivo comunicando a decisão do Legislativo. Olá, você que acompanha a programação da TV Alego. Eu quero te fazer um convite, hein? De terça a sexta, 8h30 e 11h30 da manhã, tem Bom Dia Alego. Você vai começar o seu dia muito bem informado com tudo o que acontece aqui na Casa do Povo. Bom Dia Alego. Espero por você. Muito bem, de volta aqui no Alego News. O jornalista Cid Ramos entrevistou hoje em nosso estúdio a deputada Leda Borges. Confira a entrevista que teve como assunto a venda das ações da Saneago. Um grande abraço a você que está nos acompanhando pela Nova TV Alego. A gente recebe com alegria aqui no estúdio a deputada Leda Borges do PSDB. Nesta quarta-feira aconteceria a votação, a segunda votação do projeto do Executivo, que pede autorização da Assembleia para vender 49% das ações da Saneago. A sessão não aconteceu, não houve quórum e então fica automaticamente transferida para amanhã a votação desse projeto. Mas a deputada Leda Borges tem sido uma crítica desta proposta do governo. Deputada, muito obrigado por vir mais uma vez nos atender aqui na TV Alego. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez na TV Alego e dando as explicações necessárias a todos os nossos telespectadores que nos acompanham no nosso trabalho parlamentar. Não houve quórum, não teve sessão. Há tempo de fazer alguma coisa ainda, como a senhora tem defendido, que o projeto não pode ser aprovado da maneira como o governo está propondo, deputada? Não, não há mais tempo, porque o governo quer assim, né? A única emenda que foi acatada pela maioria dos parlamentares, pela base caiadista na casa, foi uma emenda do deputado Rubens Marques, né? Mas que, na verdade, ela não altera em nada a constituição do projeto, quase. Aliás, é uma curiosidade dessa emenda apresentada pelo deputado Rubens Marques, porque ele é da base do governo, ele apresentou a emenda e ele vota contra o projeto. Ele vota contra porque a proposta daquela emenda foi alterada, né? Na verdade, a emenda traz o nome das ações primárias
que já são ações da Saneago, ao passo que deveria ter colocado ações secundárias, que são as ações pertencentes ao Estado. Então, dessas ações do Estado, o recurso delas com a venda é que 30% deveriam estar para saneamento básico. Portanto, essa emenda em nada altera o projeto. O governo de Goiás, o governador, vai poder utilizar os 100% do recurso arrecadado com as vendas das ações no que ele quiser. A senhora tem dito sempre que a senhora não é contra a venda das ações ou a colocação das ações no mercado. Eu queria que a senhora explicasse isso. Como é que é não ser contra, mas combater o que o governo está propondo, deputada? Eu não sou contra o IPO. O IPO é a abertura para o mercado, né? A apresentação das ações para o mercado. É necessário investimento na Saneago. É necessário investir em saneamento, certo? Correto. Portanto, eu sou favorável. Eu não sou favorável à modelagem que se deu ao projeto. Quais itens? 3. Primeiro, 49%. É a quantidade de ações que o governo quer vender. Vai vender, né? Que ele quer vender. Quer dizer, com qual estudo? Com base em quê? Que você vai ficar no limite prudencial de perder o controle da estatal, da empresa. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Eu sugeri e apresentei emenda de 25%. Nós não sabemos. Hoje foi a grande prova com o leilão do pré-sal. Esperava-se 106 bilhões de reais. Foi hoje leiloado por 70 bilhões. Então, ninguém sabe hoje como é que será essa questão das ações da Saneago, sem o contrato renovado de Goiânia, sem o contrato de Anápolis, sem o contrato de Aparecida, certo? Então, esse é um primeiro ponto. Não sei por que 49, ninguém me explicou. Uhum. Não há estudo, por que 49? Então, a minha proposta apresentada era a proposta do nosso governo anterior de 25%. Segundo ponto, o recurso arrecadado com a venda dessas ações, 100% revertido em projetos de saneamento básico. O projeto não trata disso. 100%. Eu apresentei emenda, foi rejeitada e o projeto colocou que 30% apenas das primárias. Não é das primárias, telespectador. Você deveria ter pelo menos escrito 30% das ações secundárias, que elas é que são do Estado. As ações primárias são da Saneago? São da Saneago, automaticamente é dinheiro, é recurso da Saneago, que são dela. E ações secundárias são as que pertencem ao governo ao do Estado. Ao Estado, que é essas que tinham que estar o quê? Disciplinadas na lei. Correto. Disciplinadas na emenda. E não foram. Então, eu sou contra também não investir nada. Eles vão investir no que o governo quiser. Pagar folha, pagar custeio, pagar despesas correntes, correto, não é? Fazer alguma obra, asfalto, menos saneamento básico. Então, esse é um segundo ponto. E o terceiro? E o terceiro ponto é o controle do regimento, das normas complementares ficarem sob o controle do Estado, do controlador da empresa. Isso também o projeto não prevê? Eu fiz a emenda, não passou e o projeto abriu. Tanto para a pessoa física quanto jurídica, quem quiser lá dentro poder fazer o regulamento de um IPO. Ora, senhores, o controlador é o Estado. Correto. Deputada, né? Nós temos aqui em Goiás um exemplo de uma empresa que pertencia ao Estado, o controle acionário era do Estado, ela foi vendida, que é a CELG, e ela tem servido como parâmetro, porque o serviço hoje é muito reclamado. A população tem muitas críticas ao serviço prestado pela Enel. A senhora, e o grande comparativo que se faz é esse, vai acontecer com a Saneago o mesmo que aconteceu com a CELG. O que é que a senhora diz em relação a isso? Na minha opinião, é a mesma situação. Na verdade, a CELG, quando acusam o governo anterior de ter vendido a CELG, o mais grave foi o MDB vender Cachoeira Dourada. Sim. A CELG começou a ter problemas de gestão e de faturamento, né? Correto. Depois da venda de quem produz a água. Produz a energia. A energia. Correto. A energia, que era Cachoeira Dourada. Quer dizer, a CELG nada mais era do que uma distribuidora de energia gerada pela Cachoeira Dourada. Exatamente. Então,
chegou num ponto que não tinha mais como manter a CELG, ela era deficitária. Quer dizer, tinha que comprar energia da Cachoeira Dourada para distribuir. E aí, para preservar os quadros da CELG, né, você se colocou à venda. Correto. Hoje, nós temos uma situação totalmente adversa, qual seja, a Saneago é superavitária. Quer dizer, ela dá lucro. Ela dá lucro, ela deu 158 milhões de lucro ano passado. Tanto que fez a distribuição de dividendos com os servidores, né? Ela está saneada, né? Ela tem quadros técnicos, servidores. Sim. São servidores qualificados, né? Saneamento, tanto quanto energia, são serviços essenciais. É um serviço essencial. A meta do mundo inteiro é a universalização de água e esgoto. E aí, qual o motivo de fazer o IPO se não for para mais investimentos em saneamento? E é o que vai acontecer. Vão vender para pegar o dinheiro, o Estado, o governador, e colocar onde quiser, pagar o que quiser, menos se não quiser colocar R$1 em avanço de água e de esgoto, em avanço de saneamento básico no Estado, não vai colocar. Aí a empresa vai ficar sucateada. Beleza. E como é que eu vou investir, então, em saneamento se o governo pode pegar esse 1.300 e ninguém sabe se será 1.300? Está aí hoje o pré-sal. Maior leilão, beleza, mas um fiasco. Não teve procura. A Petrobras ficou com 2 lotes dos 3 lotes. Não teve interessados. Tanto que não se arrecadou 106 bilhões e sim 70 bilhões. Olha o prejuízo. Correto. Né? Então, o que vai acontecer? Bom, aí mas tem que investir, porque senão vai perder os contratos de concessão nas cidades. Porque se não houver nenhum investimento. Onde é que vai estar o dinheiro? Aí vai ter que oferecer mais o quê para o mercado? Mais ações. De quem? Da Saneago. Ou da Saneago ou mais estatal. Então, nós estamos no processo, sim, nós estamos vendendo, privatizando, porque o recurso não vai voltar para a Saneago. E isso é privatizar. E aí você fez um comentário acerca dos serviços. Você já viu empresário querer perder dinheiro? Raramente, né? Ou nunca, né? Ora. Quem investe quer retorno. Como é a Saneago, por exemplo? Ela pega os maiores contratos, como o de Goiânia, que é o maior, 40% do faturamento da empresa é decorrente do contrato de concessão da capital, certo? E com esses faturamentos altos, que é Goiânia, Aparecida, Anápolis, você consegue investir no interior, nas cidades pequenas, que os contratos de concessão dão prejuízo. Esse é o papel também social da empresa. A hora que privatizar, tem papel social? A senhora está dizendo que, caso haja privatização, daqui na frente, o empresário que comprar talvez não se interesse em levar... Quem vai interessar pelas cidades pequenas? Por cidade que não dê lucro. Claro, mas é claro. Aí vai o quê? Aumento de tarifa, não adianta... nós não temos bola de cristal, como a situação não tem. O líder do governo disse que não vai ter aumento de tarifa e não vai ter desemprego. Ele também não tem bola de cristal. Era nesse ponto, deputada, que eu queria tocar. Desde o início desse processo aqui na Assembleia, os servidores da Saneago têm se movimentado muito, têm comparecido, lotado a galeria, fazem muito movimento aqui na porta da Assembleia, os sindicatos também. A senhora tem esse temor que os servidores percam o emprego? Quem trabalha na Saneago perca o emprego? Eles são seletistas. Não é? E aí a empresa, ela visa lucro. As ações que serão colocadas no mercado é para iniciativa privada. Elas preveem o lucro. O lucro. Como a Enel que veio para cá, que é italiana. Então, entre prestar um bom serviço, distribuição melhor de energia, mandar a gente embora para ter lucro, gente. Aumentar a tarifa. Então, a comunidade, ela faz um discurso na contramão. Ela diz, tem que privatizar mesmo, tem que vender mesmo, que a água está cara. Vai ficar mais. E outra coisa grave, que o telespectador tem que compreender. Nós estamos na contramão do mundo. Hoje há um relator da ONU
ele é até brasileiro. Ontem eu citei na minha fala, eu me esqueci o nome dele, se é Euler ou Euler. Ele fez um estudo, um relatório para a ONU, dizendo o seguinte: uma das tendências é colocar na Constituição que saneamento básico é um direito. É um direito. Correto. É um direito. Tem que estar lá nos direitos fundamentais do cidadão. Direitos humanos. É um direito do ser humano. Porque é qualidade de vida, é saúde, é desenvolvimento, várias coisas acarreta. Bem, eu sei que eu falo muito, mas só para concluir meu raciocínio. Nós estamos na contramão. Hoje, para ele, a privatização, né, a entrada do mercado privado em saneamento, ela é falaciosa. Por que ela é falaciosa? Porque eles não vão investir onde não dá lucro. Correto. Né? Uhum. Então, nós estamos correndo um grave risco. Eu estou muito preocupada, não só com os empregos, com o direito do ser humano de água e esgoto. Goiás, de acordo com a ANA, com o relatório da Agência Nacional de Águas, Goiás precisa investir ainda mais de 6 bilhões em esgoto, para universalizar esgoto. E mais de 800 milhões para universalizar água. Portanto, são 7 bilhões e 800 milhões. Vai vender para pegar 1 bilhão e 300, quando muito, e ainda vai fazer o quê? Vai pagar folha? Vai pagar fornecedor? Vai fazer política? Então, a crítica à CELG, fizeram tanta crítica à CELG, a venda da CELG, estão fazendo pior, porque agora a Saneago é superavitária, é uma empresa saneada, redonda, competente, a terceira melhor do Brasil. E pelo jeito... Pelo Ministério da Saúde. É o primeiro em menos perda de distribuição de água no Brasil. E pelo andamento das coisas, nesta quinta-feira o projeto será votado e deverá ser aprovado, né, deputada? Esse é um marco triste na história do parlamento. Tá certo. Deputada Leda Borges, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui à Nova TV Alegre, por ter falado conosco. Muito obrigado. Obrigada a vocês e não à venda da Saneago. É isso aí. Conversamos com a deputada Leda Borges nesta quarta-feira, em que não houve sessão ordinária, não houve quórum. A sessão, então, foi transferida para esta quinta-feira e no horário regimental. Às 3 da tarde, então, quando esse projeto deve entrar de novo em pauta para ser votado e, como aconteceu na sessão de terça-feira, possivelmente será aprovado pela base do governo. Até a próxima. E a seguir, a abertura oficial da campanha Novembro Azul. Em instantes. O Poder Legislativo Estadual realiza 3 diferentes processos de votação. O voto simbólico, usado para votar a maioria das matérias do dia a dia. Sai em votação. Senhores deputados que entenderem, se o mesmo objeto da deliberação, verificar a questão, os contrários manifestem. O voto nominal, quando o painel eletrônico mostra como cada parlamentar votou e é usado nas deliberações que exigem quórum qualificado, como, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição. E, por fim, o voto secreto, quando o painel eletrônico mostra se a matéria foi aprovada ou não, mas não é possível conhecer o voto de cada parlamentar. Esse recurso só pode ser usado nos casos previstos pela Constituição Estadual. O voto secreto vale para a escolha dos membros dos tribunais de contas do Estado e dos municípios, para destituir o governador ou vice-governador, o Procurador-Geral de Justiça e também para decidir sobre perda de mandato de algum deputado da Casa. Há ainda os casos de veto parcial ou integral da governadoria, que pode ser acatado ou rejeitado. O regimento interno prevê outra possibilidade, quando a maioria simples concordar e algum parlamentar formalizar um requerimento por escrito, o plenário também pode recorrer ao voto secreto. Olá para você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Murilo Santos e aqui na TV Alego você pode me acompanhar de segunda a sexta a partir das 10 da noite com o programa Frente a Frente. Nesse horário, eu vou estar aqui com um dos 41 deputados discutindo temas da atualidade, projetos de lei e situações do seu cotidiano, aqueles projetos que interferem no seu dia a dia. Te convido então para nos acompanhar
de segunda a sexta, aqui na TV Alego, a partir das 10 da noite. Conto com você. Muito bem, de volta para falar sobre um assunto extremamente importante, o Novembro Azul. É que a campanha foi aberta hoje aqui na Assembleia Legislativa. Os detalhes na reportagem de Jonathan Moreira. A Assembleia Legislativa tirou a manhã desta quarta-feira para falar de um assunto muito importante, o câncer de próstata. Uma palestra falou sobre o tema e houve também a distribuição de laços para lembrar do Novembro Azul, mês que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Quando nós começamos essa campanha, praticamente poucos homens procuravam essa prevenção. Hoje não. Essa campanha tem dado fruto por isso, que a gente tem visto que os homens se alertaram para a prevenção do câncer de próstata, que é importante. O câncer de próstata preocupa especialistas. É o tipo de tumor mais comum em homens acima dos 50 anos. E está para o homem como o câncer de mama está para a mulher. Então, por isso nós temos o Outubro Rosa e logo em seguida nós temos o Novembro Azul. Tem dado certo, é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Urologia aqui no nosso país e tem sim feito um aumento nos diagnósticos e, consequentemente, um tratamento mais precoce. Não há meios de prevenção para o câncer de próstata. O diagnóstico precoce ainda é, sem sombra de dúvidas, o melhor remédio. Por outro lado, o preconceito ainda impede que muitos homens procurem ajuda médica. Ainda existe certo uma relutância do homem ir fazer o exame de toque, que é o exame digital, que é feito no consultório. Outros exames já podem ser feitos, mas o toque ainda é um exame essencial para o diagnóstico precoce da doença. O Carlos é servidor da casa e tem a garantia que a saúde está em dia. A gente tem que prevenir, porque se você não prevenir, depois que você estiver doente, aí não adianta. Então eu passei sem nenhum problema. Muito obrigado, Jonathan. A seção de assessoramento temático lançou hoje o livro Eleições 2018, que mostra o desempenho eleitoral dos deputados estaduais em Goiás. Confira com Bruna Mastrella. Participaram do evento o presidente deputado Lissauer Vieira, alguns parlamentares e diretores. O livro do Voto ao Parlamento, 19ª legislatura, é resultado de estudo estatístico sobre o desempenho eleitoral dos deputados estaduais que disputaram o pleito de 2018. A gente fez um estudo para mostrar a distribuição espacial do desempenho eleitoral dos deputados. A ideia é mostrar para a população, para os pesquisadores, como é que está para a localidade, principalmente, quem representa cada localidade. Então é um estudo que abrange principalmente essa ideia de representação. Com dados do Tribunal Superior Eleitoral, a obra é acompanhada de um mapa interativo ainda mais audacioso. Trata-se de um repositório digital que acumula dados sobre as 6 últimas disputas para deputado estadual e que traz informações detalhadas sobre a constituição dos votos dos 170 parlamentares eleitos no período. Ele traz o perfil do desempenho parlamentar de 170 parlamentares, aqueles que ocuparam as funções como eleito no início do pleito ou que se assumiram como suplentes depois, são todos relacionados nesse painel interativo. A gente pode ter ali a perspectiva do desempenho eleitoral dos parlamentares por município, em votos absolutos, e também medir, de certa forma, a influência do parlamentar nos municípios, percebendo o percentual de votos que eles têm, cada parlamentar obteve, do total de votos nominais. Uma coisa interessante também nesse painel é poder perceber que certos parlamentares se identificam com a região específica. E para os eleitores, isso cria um vínculo de identidade do parlamentar. Além de uma ferramenta de consulta para o público em geral, tanto o livro quanto o mapa interativo servem para os parlamentares compreenderem o próprio desempenho em cada região do estado. É fundamental para o trabalho dos parlamentares, para o acesso histórico político do estado de Goiás. Não é só para pesquisadores, jornalistas, para quem queira divulgar e pegar alguns dados, mas é fundamental para o trabalho parlamentar e para os gabinetes dos deputados. Esse foi o intuito do trabalho do nosso pessoal do assessoramento temático que nos apresentou esse projeto. E de pronto nós falamos, olha, pode executar, é um projeto bacana, que vai trazer muitos dados para todos nós e abrir a transparência dos resultados das eleições. Então é importante, esse livro que nós vamos entregar em cada gabinete dos deputados também vai auxiliar muito no trabalho e no desempenho dos deputados por eleição. Através deste material, quando você vai a um município, saber qual foi o seu desempenho nesse município,
se você já está num segundo ou terceiro mandato, se você melhorou ou se você piorou, qual que é a visão, a expectativa que aquela população tem de você, do acompanhamento das suas emendas parlamentares, quanto que você colocou em cada município, o que isso refletiu positivamente para o seu desempenho nesse município. Então é um material que pode ser ainda mais aprimorado. Ele já nasceu bom, né? Já parabenizo aqui a equipe da comissão temática, que desde o primeiro momento, quando me procurou com o projeto embrionário, eu já achei que seria um instrumento extraordinário, mas já podemos pensar em melhorias para esse instrumento. O livro e o mapa interativo se juntam a outras publicações elaboradas pela seção de assessoramento temático, que estão disponíveis no portal da Alego. A leitura delas permite o aprofundamento em algumas questões, como a representação eleitoral feminina no Estado. O painel interativo de dados, ele não foca exatamente na participação das mulheres, mas nós temos outros trabalhos. O mapa interativo, um painel interativo semelhante, né, ao dos 20 anos de eleições, que mostra como tem se dado essa evolução não só na Assembleia Legislativa de Goiás, mas também em comparação com o resto do Brasil. E assim a gente consegue comparar desde 1998 também todos os pleitos e chegamos à conclusão que a melhor legislatura para as mulheres em Goiás foi de 2002 a 2006. Nós tivemos 8 deputadas eleitas e, se eu não me engano, mais uma assumindo o cargo como suplente. Inclusão social. Com esse objetivo, a Alego apresentou hoje os óculos inteligentes, aparelho adquirido pela Casa disponibilizado na biblioteca da Escola do Legislativo para auxiliar deficientes visuais na leitura. Esta quarta-feira foi importante para a Assembleia Legislativa, principalmente para quem frequenta a sala de estudos da Escola do Legislativo. A casa recebeu uma unidade do Orkam AI, uma tecnologia israelense capaz de reconhecer faces, dinheiro, cores, falar as horas e até ler um livro. Logicamente, quando ela tem a função dela é para leitura, principalmente. Então ela captura texto em qualquer superfície e transforma instantaneamente em áudio. Pode ser uma placa de rua, pode ser um cardápio, pode ser um livro, pode ser uma revista, pode ser um jornal, pode ser a tela do computador, pode ser a tela do celular. Ou seja, não importa a superfície. Qualquer superfície que tiver escrito um texto, ela captura através de uma câmera, processa através de uma visão inteligência artificial que está nesse, tá? E transforma aqui no áudio. E a pessoa coloca nesses ímãs que estão aqui, a pessoa coloca aqui na altura dos olhos. Ou seja, tudo que aqueles olhos não estão enxergando, a câmera enxerga, em termos de leitura, e transforma em áudio. Qualquer pessoa pode usar o aparelho, principalmente aquelas que têm algum tipo de deficiência visual. Por isso, a tecnologia vai ser muito útil na Escola do Legislativo. Um sentimento muito grande, tá? E de alegria, até porque nessa nova Assembleia, tá? Que é do povo, tá? E esse equipamento vai ajudar muito quem necessita, principalmente os deficientes visuais. Existem muitas formas de adquirir conhecimento. Dentro de uma biblioteca tem uma infinidade delas, mas para algumas pessoas essas formas ainda são inacessíveis. Aí entra a tecnologia, quebrando barreiras, superando limites, fazendo com que o mundo seja visto e também ouvido. É uma sensação diferente de pegar um livro e ter acesso ao conteúdo dele de uma forma instantânea, né, e tão fácil, com um resultado muito significativo da leitura. No Brasil existem 6,5 milhões de pessoas com deficiência. Só em Goiás são mais de 200 mil pessoas. Essas limitações serão reduzidas à medida que esses deficientes tenham acesso à tecnologia. Nós estamos falando de mais uma tecnologia de alto nível, né, para facilitar o acesso à leitura por parte das pessoas com deficiência visual. Então eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa e a todos os envolvidos, a associação é parceira da Assembleia nisso, para que nós possamos ofertar às pessoas com deficiência visual mais uma oportunidade de acesso à leitura com esse óculos inteligente, que permite realmente uma leitura facilitada em qualquer biblioteca do estado de Goiás, caso esse projeto, caso esse exemplo seja seguido pelas demais bibliotecas. A Assembleia Legislativa tem sido pioneira na inclusão social e foi o primeiro órgão a adquirir o aparelho. Uma das primeiras ações do presidente Lissauer foi a criação do projeto Leitura para Todos, no mês de março.
E aí reuniu com a Associação dos Deficientes Visuais. Foi quando a gente viu a necessidade, até mesmo para a gente poder dar acessibilidade para as pessoas nas bibliotecas. O próximo passo agora é fazer com que o aparelho chegue a todas as bibliotecas públicas municipais por meio das emendas parlamentares. Tecnologia, ela oportuniza a igualdade de direitos, de acesso à cultura, né? De acesso à informação, que por muitas vezes as pessoas com esse tipo de deficiência não têm, né? Então, acima de qualquer coisa, é você trabalhar o direito do cidadão. Nós queremos que chegue até os municípios e vamos disponibilizar a partir de agora, através da Escola do Legislativo, das nossas diretorias, do pessoal que mobilizou e nos ajudou, juntamente com o nosso diretor André Ariza, para nós conseguirmos adquirir esse equipamento que é muito importante e fundamental na inclusão social. E agora, claro, como nós estamos dando exemplo, eu vejo que alguns municípios que tiverem interesse vão vir conhecer o equipamento e vão estar aderindo também a esse projeto de inclusão social. Depois do Orcam Maiai, ficamos na expectativa para ver qual será o próximo avanço que a tecnologia vai promover para facilitar a nossa vida. Sobretudo, facilitar a vida de quem é deficiente. A expectativa é que cada vez mais surja novas tecnologias e que essas tecnologias chegue ao público que delas necessita, né, de forma mais fácil. E hoje teve visita do projeto Escola no Legislativo. Confira. A visita faz parte do projeto Escola no Legislativo. Os estudantes da Escola Municipal Jesuína Borges são do 6º ao 9º ano. Além de conhecer as dependências da sede do Poder Legislativo, os alunos tiveram palestras no Auditório Costa Lima. O professor Maurício Paranaguá falou sobre a evolução histórica e importância do Poder Legislativo. Essa burguesia vai querer transformar a estrutura política do feudalismo. Que transformação que essa burguesia vai querer? Essa burguesia vai querer que o poder político deixe de ser o quê? Descentralizado para se tornar o quê? Centralizado. Começou hoje a Expo CEE no Centro de Convenções de Goiânia. Esta é a maior feira estudantil da América Latina, com foco na educação, capacitação e orientação profissional para o público jovem. Parlamentares participaram da abertura da feira. Dois dias de muita movimentação aqui no Centro de Convenções de Goiânia. Os estudantes entram em cena. É a Feira do Estudante, a tão esperada, a Expo CEE 2019. Para falar comigo, o gerente regional do CEE, Cláudio Rodrigo. O que tem de novidade nessa edição, a 4ª edição da Feira do Estudante em Goiás? Olha, são muitas novidades. Para nós, goianos, é uma satisfação muito grande a repercussão que a Expo ganha no público juvenil, para os jovens de um modo geral. Nós estamos aí na 4ª edição, a nossa estimativa é em torno de 20 mil jovens que vão circular nos 2 dias de realização do evento. São mais de 40 palestras, são mais de 40 expositores, então com novidades. Ela tem um tripé, a feira. Entretenimento, porque a gente traz jogos interativos para os estudantes para descontrair. Oportunidade, que é o mais importante, daqui eles serão encaminhados para mais de 2.000 vagas de estágio e aprendizagem e para que eles conheçam instituições de ensino, cursos de idiomas, inclusive nós temos empresas de intercâmbio aqui para orientar o estudante que quer ir para o exterior. São uma série de novidades. Importante a feira para o jovem goiano. Estamos aqui, aproveitando a oportunidade de estar pagando nossa bolsa e conhecendo outras empresas, vários parceiros que estão aqui. A gente está visitando, né? E conhecendo e pagando a bolsa ao mesmo tempo. Tem bastante palestra, conhecimento para os alunos, para quem já está graduando e para quem está no ensino médio. Então, todos que estão passando por aqui estão tendo uma experiência incrível. É a minha 2ª vez e eu queria que todos participassem para ter essa experiência maravilhosa que estamos tendo. E marcando também presença aqui na Feira do Estudante, deputado delegado Eduardo Prado, que é membro titular da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Uma feira que é um marco para a educação aqui no nosso estado. Com certeza, a Expo Estudante ela traz o que há mais de moderno em termos de educação.
agrega aqui pessoas de vários locais, não só do estado de Goiás, de outros estados também, interage os estudantes com as faculdades em questão de ensino. Agora também estamos aqui, o governo de Goiás assinando a questão do projeto Rondon, que vai levar o ensino, a educação a áreas mais carentes do nosso estado. Enfim, é um projeto importantíssimo. Isso aqui, você vê a juventude aqui participando de palestras, participando de ações estudantis aqui, e a questão da modernização também da maneira de ensino. Isso aqui traz um alavanco muito grande para o estado de Goiás. É importantíssimo termos essa feira. É impressionante. Eu ainda não tinha participado, né? Fiquei feliz de ver o que eu estou vendo aqui. A multidão de alunos, de estudantes, à procura de saber mais do que faz a educação de Goiás. E aqui, pelo que nós vimos, né, através das falas ali das autoridades, essa parceria entre Estado e o projeto Rondon, com também a Bolsa Universitária, isso faz com que o estudante, principalmente aquele de menor renda, tenha uma perspectiva de vida amanhã. E o Alego News fica por aqui. Siga a TV Alego nas redes sociais. Nós voltamos amanhã com mais uma edição. Um forte abraço, uma ótima noite para você e até lá.